Estou nessa live, então quero falar um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre um alimento que eu vejo muitas pessoas indicando assim como um alimento para seguir uma alimentação saudável ou até para um processo de emagrecimento, e que é o leite, né? É um alimento tão polêmico. Então assim, às vezes eu vejo, toma um iogurtinho, um iogurtinho light de lanche da tarde. Às vezes eu vejo as pessoas indicando assim, ou come um queijinho branco, ou come uma ricota. Então todos esses alimentos, ou um iogurte, porque tem boas bactérias, né, e tal. Então eu vejo, só que a questão toda do leite, né, que o leite, os derivados, o queijo, enfim, se a gente for pensar assim, sobre o leite, né? Por que a gente toma leite? Ora, porque a gente toma leite porque desde pequeno, né, a gente teve toda essa influência, né, no consumo do leite. E se a gente for analisar dentro da natureza, que o leite o leite, ele é para aquela fase da vida, né? No caso ali, por exemplo, a gente tá lá, um bebê e tal, e a mãe vai dar o leite, e só chega o processo do desmame. Então, o único mamífero que consome leite depois do desmame são os humanos ainda, né? E isso que é um leite de uma outra espécie. Então, imagina, então, quem dirá, né? Então, nós humanos ficamos consumindo leite de uma outra espécie que não é da nossa própria, né? Então isso é uma coisa meio bizarra na natureza. Enquanto todos os outros mamíferos desmamam e não consomem mais leite. Então, assim, quando assim a gente fica se questionando um pouquinho, qual é o sentido, né? No caso ali, por exemplo, principalmente o leite da vaca, porque o leite da vaca, ele tá toda a composição do leite da vaca, ele é feito propriamente para o bezerro, né? Então ele é desenhado perfeitamente para, por exemplo, tem os hormônios de crescimento que é para fazer com que um bezerro se torne uma vaca em um ano. Imagina a quantidade ali de hormônios e tal, tudo para transformar um bezerrinho numa vaca num período lá de um ano, sei lá. Então assim, ele está desenhado, né, pro bezerro. Então, no nosso caso, o leite ideal para o ser humano é o leite materno naquele período da vida, né? Naquele período ali da vida. Então, ele tá lá, tem uma série de nutrientes e tal importantes para o desenvolvimento da criança, do bebê. E só que chega uma fase da vida que ele se torna desnecessário. Então, o leite é um alimento totalmente desnecessário, né? O leite da vaca, então o leite ele é totalmente desnecessário. E aí eu já sei o que vai acontecer agora. Tipo assim, tá, Fernanda, mas e o cálcio, né? Oi! E aí, Luciana, tudo bem? Tô falando sobre o leite hoje. Então, assim, e o cálcio, né? A maior dúvida das pessoas, assim, como é que vai ser o cálcio? De onde é que eu vou tirar a fonte de cálcio? Então, assim, o cálcio que tem no leite, ele é de difícil absorção. Então ele não é facilmente absorvido pelo nosso organismo. Então a gente consegue absorver de forma muito mais efetiva, muito mais fácil através tem muitas folhas verdes, no caso ali a rúcula, salsinha tem muito cálcio, tem que mais principalmente nas folhas escuras, né? Então tem uma série de vegetais, mas assim a top, uma das tops é a kale, né? A kale, que é a couve. Então ela é riquíssima em cálcio. A couve, ela tem mais cálcio que o próprio leite. Então se a gente consome ali então uma série desses alimentos, né, densamente nutritivos, assim como eu falei, tem a kale, a couve, ou tem a salsinha, a gente consegue todo o cálcio necessário para o que a gente precisa. Eu até recentemente, esse ano, eu fiz um exame de sangue e tal lá, e tá tudo, já faz o quê? Quase 2 anos que eu parei de tomar leite completamente, e tá tudo tranquilo, tá tudo certinho com a questão do cálcio, porque eu consumo muito esses vegetais, né, de folhas escuras, assim. Então
até o brócolis também é rico em cálcio. Então se a gente faz essa alimentação bem diversificada com esses alimentos, né, naturais, a gente consegue o aporte necessário que a gente precisa do cálcio. E o que acontece também, como eu já falei, dos hormônios de crescimento. Então imagina, o leite da vaca tem uma série de hormônios ali para transformar, né, o bezerro numa vaca em um ano. Então imagina o que isso pode acontecer no nosso organismo, né? E tem outra coisa que se fala bastante, né? Que é a questão da caseína, que a caseína é uma proteína que tem no leite. Eu acho que em torno de 80% do leite, acho que tem feita da caseína, né? Então, e tem uma série de estudos científicos, né, que relacionam a questão da caseína e até o desenvolvimento do câncer, né? Um deles é o The China Study, que é o do Dr. T. Colin Campbell, que como eu falei anteriormente, é o pioneiro da plant-based. Então ele faz essa relação, tem um estudo, um dos maiores estudos, mais abrangente, né, que relaciona a questão da nutrição e de doenças. Então ele fala muito sobre a caseína, né, que quando ela tem essa, dependendo, acho que é a partir de 10%, né, que a gente faz o consumo maior de 10% de proteína do leite, no caso a caseína, como é que eu vou dizer, aumenta a propensão de desenvolver o câncer, né? Então ele participou de um estudo científico lá que tirava, né, a caseína, o câncer ele parava de desenvolver, e quando colocava a caseína, né, acima de 10%, acho que é a porcentagem, o câncer ligava e desligava a questão do desenvolvimento do câncer. Então, no China Study, se quiser alguém pesquisar, ele fala bastante sobre isso. Então, ele traz evidências na relação da caseína e do câncer, né? Então, isso já é um bom motivo para deixar de consumir o leite. Outra coisa que tem no leite também, que eu tomei nota aqui para não esquecer, são as gorduras saturadas, né? Então no leite tem muita gordura saturada. Então tem gordura saturada no leite, tem no queijo. Então o excesso, né, a gordura saturada, ela é prejudicial pro organismo. Então se a gente começa a consumir, imagina, toma leite de manhã e aí come queijo no sanduíche, aí come uma massa que tem molho de creme de leite e vai acrescentando assim, quando a gente vê, imagina, passa o dia e consumiu muito derivados do leite, às vezes sem nem ter noção, né? Porque é no iogurte, é no queijo, sei lá, algum creme de leite que tem alguma coisa na receita do almoço, no jantar ali. Então isso aí já extrapola totalmente a questão da gordura saturada. E outra coisa também é o colesterol, porque as plantas em geral, né, os alimentos de origem vegetal, eles não têm colesterol, eles não contêm colesterol. E o ser humano, a gente produz o colesterol que a gente precisa. Então a gente não precisa comer nada para trazer colesterol, a gente mesmo produz. Então isso já é um indício, né, de que a gente não precisa comer alimentos de origem animal. Então isso é um problema. Então o colesterol ele pode aumentar, né, quando a gente faz o uso muito desses alimentos de origem animal, porque o nosso organismo o fígado, né, ele já produz o colesterol que a gente precisa. Então isso aí, para quem tem problema de colesterol, é uma coisa bem importante ficar atento à questão do leite, né? Então assim, os antibióticos também, se a gente for pensar da questão assim dos antibióticos, né, de como é que esses animais, né, antigamente, o cara tinha uma casinha lá e aí tinha a vaquinha dele lá, então era uma vaquinha ali que fazia, mas agora a produção é uma produção intensiva, né? Então é um monte de vaca amontoada lá na fazenda e tudo vamos dizer, de uma forma insalubre, né? Então aquilo começa a proliferar doenças. Então o único jeito deles conseguirem controlar isso, né, a indústria do leite, o único jeito de descontrolar isso é através de tacar-lhe antibiótico, né? Porque senão os animais não sobrevivem, né? Porque começa a proliferar muitas doenças, então começa a dar muito antibiótico. E fora isso, que também, já pegando um gancho sobre isso, a gente pode falar que o uso, né, excessivo de antibióticos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, 80% dos antibióticos fabricados são destinados a animais.
Então imagina, então isso tem muitos especialistas falando, né, que a próxima pandemia vai ser na questão das superbactérias, né, da proliferação dessas bactérias, que elas vão ficando resistentes aos antibióticos porque tem esse uso descontrolado, né, um uso abusivo de antibióticos. Então isso é um problema muito sério, então, essa questão dos antibióticos. E fora que se a vaca toma antibiótico e vai tomar o leite da vaca, então a gente vai tomar um antibiótico, né, então junto através do leite, que isso não é legal. Então, e tem a questão dos pesticidas também, né, que vai vir junto através do leite. Fora, esse detalhe é meio nojento. Fora que tem a questão, assim, que imagina, né, os animais estão ali, né, confinados e tal, então para ficar extraindo leite eles colocam a vaca naqueles não é manual, né, então eles vão lá mecânico, então assim aquilo machuca, né, machuca a tetinha da vaca tal lá e começa a ter até pus e sangue, e muitas vezes isso vai no leite, né, isso acaba tendo traços no leite, então, tudo isso é muito nojento e ninguém faz a menor ideia, né, disso, assim, quando eu também fiquei sabendo, achei tudo isso muito nojento. E fora também fezes também, né, que a questão toda da higiene e tal, mesmo assim pode ter traços, assim, então, além de tudo isso, é um alimento que a gente não consegue perceber, né, que pode ter esses problemas, porque a gente não consegue observar isso a olho nu, né, então assim, pois é, quando eu falo do leite, assim, porque quando a gente for pensar que o leite, ele se torna um alimento totalmente desnecessário quando a gente consegue ver os prós e contras, né? Porque a gente pensa, por que toma leite, né? Todo mundo fala, né? Eu também pensava assim, mas o cálcio, mas a gente consegue, vou repetir mais uma vez, a gente consegue o cálcio de outras formas, de formas mais naturais, de forma que o corpo vai conseguir absorver muito melhor. Então, quando a gente começa a ver os prós e contras, né, que fica essa questão do leite. Então, como eu relaciono isso com a questão do emagrecimento, né, da questão do controle do peso, de uma alimentação saudável, porque eu vejo muitas vezes, né, muita gente, então come uma ricota light ou um iogurte light porque vai te ajudar a emagrecer e tal, mas assim, a que custa esse emagrecimento, né? Porque não adianta nada a gente emagrecer e a qualquer custo, né? E ser prejudicial à saúde. Então isso é uma coisa bem importante. Então o queijo também, né? O queijo traz fora as outras bactérias que tem no queijo, que são prejudiciais pra gente também. Então assim, ele se torna um alimento totalmente desnecessário. É claro que tem toda a função, assim, de como é que a gente vai fazer, né? Se tudo tem leite, né? De tudo que os alimentos que a gente vai comer tem leite, se todas as receitas que a gente sabe tem leite. Então, assim, aos pouquinhos, por exemplo, eu no caso, eu não faço mais no consumo de leite já faz quase 2 anos aí, mais ou menos. E então, como é que fica o café da manhã, sabe? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas e aí, agora, o que eu vou fazer? Olha, tem várias opções, por exemplo, dá pra fazer um smoothie com frutas, né? Uma batida, uma vitamina. E botar água, né? Por exemplo, também. Por exemplo, assim, tem as opções dos leites vegetais. Só que eu sei que no Brasil é uma opção muito cara ainda. O leite vegetal ainda é muito caro. E eu, no caso aqui, tô em Londres, então é mais fácil, é muito mais acessível o leite vegetal. Então às vezes eu compro, ou às vezes eu faço, geralmente eu faço, né, o leite vegetal eu faço de amêndoa, porque aqui a amêndoa não é uma coisa tão cara, mas eu sei que no Brasil isso é muito caro, né, as amêndoas e tal. Então assim, o que eu tenho pra dizer? Que o leite, ele é desnecessário, até mesmo o leite vegetal é desnecessário. E pra mim, ele é um luxo. Eu consumo porque aqui ele não tem difícil acesso pra mim. Então eu coloco ele na minha dieta, assim. Mas, por exemplo, se eu não tivesse essa condição, por exemplo, de consumir de vez em quando, sempre que eu quisesse um leite vegetal, ele é desnecessário, sabe? A gente consegue adaptar nas receitas. Por exemplo, teve um dia que eu queria fazer um bolo de chocolate
e eu não queria sair de casa, enfim, tava com pressa e eu não tinha o leite vegetal que eu costumava fazer, né? Então, o que que eu fiz? Eu usei água, sabe? Talvez ele não fique tão fofinho, eu na verdade não percebi, achei que ficou bem bom o bolinho de chocolate, mas assim, eu usei água. Então assim, quando eu tenho eu uso, né, o leite vegetal nas receitas e tal, mas senão eu uso, coloco água. Por exemplo, também até num mingau, né, que eu gosto de fazer, que chama de porridge, então é um mingau de manhã, eu adoro fazer. E aí então é com aveia e coloco às vezes uma frutinha, né, eu gosto de colocar uma frutinha. Então assim, e canela, e isso aqui, por exemplo, teve outro dia também que eu não tinha leite vegetal e eu experimentei fazer com água, né? Então assim, mingau, então pega a aveia ali, coloca um pouquinho de, se não tem o leite vegetal, faz ali com água mesmo. É claro que não fica tão saboroso quando eu faço com o leite vegetal, mas mas já é, por exemplo, melhor do que nada, sabe? Então, assim, é possível a gente não ficar escravo, né, da utilização do leite, a gente achar que a gente não consegue cozinhar, ou que a gente não consegue fazer nada sem leite. Então, acho que é isso, sabe? Então, o que eu tenho para dizer, que muito cuidado quando a gente tá assim, nesse processo de querer emagrecer, sabe, de perder peso, e a gente vê assim muitas, até mesmo profissionais da saúde indicam mesmo realmente, come um queijinho light, um queijinho branco, você não vai engordar, ou come uma ricota, ou come um iogurte e tal, porque tem as bactérias boas e tal. Então toma cuidado, porque o leite tem todas esses prós aqui que eu falei antes. Então realmente pode ter o efeito lá na tua dieta de conseguir o resultado do emagrecimento, mas e a saúde, como é que fica? Então não adianta nada, né? Então o ideal é a gente querer entrar nesse processo de emagrecimento, né? De perder peso, de se manter mais jovem por mais tempo, mas de uma forma que não agrida o nosso organismo. Então não adianta a gente querer emagrecer a qualquer custo, né? Então, porque isso vai ter lá na frente, mais adiante, isso aí depois tem um preço. Então é isso que eu queria falar hoje sobre esse alimento tão polêmico e tal, que vejo muitas, né, pessoas que falam sobre isso, indicam, e que eu acho que vale a pena assim analisar, fazer análises dos prós e contras, né, da questão do uso do leite, e que realmente ele é totalmente desnecessário. Até também tem a questão também ele é muito relacionado à questão alérgica. E eu, como exemplo também, por exemplo, eu quando criança eu consumia muito leite mesmo. Era de manhã, era o leite com Nescau, e aí eu passava requeijão no pão, e aí depois tinha alguma coisa que tinha leite no almoço, e depois à noite tinha o sanduíche que tinha queijo, e eu tive problemas assim bem consideráveis, assim, sabe, em relação à asma, né? Então a asma é uma alergia, então realmente ele tem pesquisas que falam, né, que tem essa relação que pode agravar a questão alérgica, né, nas pessoas e tal. E também outros falam também que pode aumentar a inflamação. Então é um alimento que tem muito, que ele é muito controverso, né? Então tem os que defendem, tem os que são contra, mas eu realmente tô, como é que eu vou dizer assim, muito ciente, né? Principalmente na questão da caseína, né? Quando tem um estudo aquele que eu falei antes do Chinese Study, que tem essa relação muito clara que eles fazem, os pesquisadores que fizeram, né, esse estudo, né, bem aprofundado, de anos de estudo, faz a relação da caseína e o desenvolvimento do câncer, né, que pode agravar, assim, pode, como é que eu vou dizer, deixar mais propenso, né, para o desenvolvimento do câncer. Então tem uma série de prós, assim, que eu acho que realmente é bom pensar no caso de fazer o uso, né, utilizar o leite e os derivados. Enfim, então é isso. Se quiser ir mandar uma mensagem para mim, quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E então tá, a gente se fala aí no próximo vídeo, na próxima live. Espero que tenham gostado. Deixa aí teu comentário. Até mais!